Fala, família de viajantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai completar aí a trilogia sobre o Edifício Copan. Para quem é novo por aqui, a gente tem um quadro chamado Edifícios Paulistas, em que eu visito e me hospedo em edifícios paulistas que são importantes ou que são históricos, pra gente saber um pouquinho mais como é a experiência de estar ali, como é a história. E aí sempre no final eu coloco um vídeo com a história e por que eu me hospedei lá, e por que eu gosto tanto daquele lugar, ou por que ele é tão relevante para a cidade de São Paulo. Então eu espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Como eu falei, se você é novo ou nova por aqui e gosta, não esquece de se inscrever, é só apertar o botãozinho vermelho. E para quem já tá aqui, não esquece também de deixar o seu like, que é muito, muito importante pra gente, tá bom? Então bora lá! Bom, a história do Copan, ela data de 1950, quando a cidade de São Paulo passava por um boom, um crescimento intenso no setor imobiliário. O prédio foi encomendado pela Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo para comemorar, ali 3 anos, o aniversário de São Paulo. É por conta, inclusive, dessa companhia que o edifício se chama Copan. Então, em 1951, o ano que o Copan foi encomendado, a ideia era comemorar, com a inauguração do Copan, o 4º centenário da cidade de São Paulo, que ocorreria 3 anos depois, em 1954. Então a ideia era que em 3 anos o edifício fosse construído e inaugurado no aniversário de São Paulo. O Copan foi apresentado por Oscar Niemeyer e o seu escritório, e ele foi muito inspirado num edifício de Nova York, da ilha de Manhattan, chamado Rockefeller Center. Eu fui lá em 2018, vou deixar uma fotinha aqui para vocês, e o Rockefeller, ele é muito importante e imponente justamente por conta do seu uso, em que ele mistura unidades residenciais com unidades comerciais. Apesar da inspiração ser do Rockefeller, o Niemeyer utilizou formas bem diferentes e características do trabalho dele. Então, ao invés de fazer simplesmente um prédio alto, ele fez um prédio com curvas em formato de S, para que pudesse se destacar de todos os edifícios convencionais que existiam na cidade de São Paulo, principalmente no centro, que eram edifícios mais de ângulo reto, ou seja, um edifício mais quadradinho. Muito característico, bem o que a gente chama hoje de retrô, mas que era muito característico nos anos 50. O edifício tem a maior estrutura de concreto armado do país, com 115 metros e 32 andares. Além disso, ele acomoda mais de 120 mil metros quadrados construídos. Só para informação de vocês, quando a gente fala em metros quadrados construídos, não quer dizer que é a metragem utilizada no solo, e sim a metragem somada de cada um dos andares, tá bom? O edifício em formato de S é dividido em 6 blocos, que vão de A ao F, e acomoda mais de 1.160 apartamentos, que variam desde kitnets de 29 metros quadrados até grandes apartamentos de 214 metros quadrados. Estima-se que cerca de 5.000 habitantes residem ali no Copan. E ele é dividido da seguinte forma. Eu vou deixar um mapinha aqui para vocês se localizarem da divisão de cada um dos blocos do Copan, tá bom? Então, no bloco A estão os apartamentos de 90 metros quadrados. O bloco B é o bloco mais populoso, que inclusive foi o bloco que eu fiquei hospedada. Eu vou deixar o vídeo aqui do ladinho para vocês. E possui 448 kitnets. Gente, sim, 448 kitnets apenas neste bloco, mais 108 apartamentos que tem ali quarto e sala. Os blocos C e D acomodam apartamentos de 130 a 170 metros quadrados. Os blocos E e F, que são os bloquinhos ali da ponta, originalmente eles seriam apartamentos com aproximadamente 4 dormitórios, tá? Então eram apartamentos bem grandes. Porém, por questão comercial, por ser muito mais difícil vender esse tipo de apartamento, eles acabaram dividindo essa estrutura por vários apartamentos pequenos, por vários apartamentos menores. Então, mais ou menos aí a divisão de como funciona a estrutura e a divisão do Copan. Além disso, ele possui 2 níveis de estacionamento no subsolo, que acomodam mais ou menos 150 vagas de carros,
e o térreo foi acomodado para o setor comercial, que tem aproximadamente 72 lojas. No térreo, além das 72 lojas que são distribuídas entre bar e café, galerias, a gente ainda tem também um cinema desativado. A sua arquitetura em S faz com que muitas pessoas, mesmo que não conheçam o edifício, consigam ver no horizonte. Ele se destaca no horizonte de todo mundo que passa ali pelas principais vias do centro de São Paulo. E aí, nada mais justo de se tornar um ícone, um edifício icônico, justamente por conta da estrutura de concreto armado e também o formato de S que eu comentei com vocês, que é um diferencial que é muito característico do arquiteto Niemeyer. O formato em S, além de ter essa função de se destacar dos demais ali da região, ele também ajudou o aproveitamento do terreno que ele tinha. Então eu vou deixar aqui um mapa para vocês verem como é um terreno e como de fato o formato em S ajudou a acomodar aquele prédio todo. Quem olha da fachada e vê aqueles brises, imagina que é um bloco só, mas como eu falei, ele é dividido por 6 blocos que não são conectados nos outros andares, a não ser pelo térreo. Então a única conexão que existe entre os blocos é pelo térreo. E cada bloco tem a sua própria entrada, tem a sua própria portaria. Os brises que eu comentei anteriormente, eles além de ajudarem a destacar o edifício, por ser um edifício totalmente diferente, eles também têm função térmica. Eu até comentei num dos vídeos, acho que no primeiro vídeo, vou deixar linkado aqui pra vocês, em que eu comento que além da questão da beleza, né, de se destacar, os brises eles ajudam também na questão térmica, né, para ajudar a não entrar tanto calor, tanto sol, tanto frio, enfim, dentro do edifício. A ideia inicial do edifício Copan não era essa, tá? A ideia inicial eram 2 edifícios, então íamos ter 2 torres, uma comercial e uma residencial, que seriam ligados por uma marquise. Marquise, normalmente localizada no térreo, aquele tipo de estrutura em que você tem como se fosse uma laje, né, que vai um pouco para fora da estrutura do prédio e é aberta lateralmente. E aí, essa marquise seria responsável por acomodar o teatro, o cinema, a garagem e a parte comercial. Porém, somente o edifício residencial acabou sendo construído por diversos motivos, tanto problemas financeiros, quanto também a demora de sair o alvará. E aí, esse também foi um dos motivos de que, apesar de grandes esforços, em 1954, quando o edifício deveria estar pronto, ele não estava pronto para a comemoração do aniversário de São Paulo. A obra, inclusive, ficou parada de 1954 até 1957, quando ela retoma a construção. E foi nessa época que o Banco Bradesco assumiu os direitos sobre a construção. Então, eles estavam tendo esses problemas financeiros, ficou parado por 3 anos, e aí, então, o Bradesco assumiu. Uma outra coisa que aconteceu logo que o Bradesco assumiu foi a mudança da quantidade de apartamentos. Então, inicialmente, a quantidade de apartamentos era menor, era de 900 apartamentos, e hoje a gente sabe que tem 1.106. Foi uma das grandes mudanças que sofreu a arquitetura original. Logo que o Bradesco assumiu, o Bradesco começou a exigir muitas mudanças no projeto. E foi aí também que o Niemeyer resolveu não ser mais parte, não fazer mais parte, não ser o arquiteto dessa obra, porque a obra dele originalmente, que tinha sido aprovada, já estava sofrendo muitas alterações e saindo do que ele tinha planejado. Então ele resolveu sair deste projeto e deixou no seu lugar o Carlos Lemos, que também trabalhava no escritório do Niemeyer na época. Então, por volta de 1957, a obra é entregue para Carlos Lemos, que inaugura o projeto apenas em 1966. Foi por conta disso que apenas a parte externa do edifício, né, então aquela questão dos brises e tal, foi de fato creditada pro Niemeyer, porque a estrutura interna do edifício foi totalmente modificada, justamente para acomodar a parte comercial. Após a inauguração em 1966, o Copan tornou-se a metragem quadrada mais cara da região,
Afinal, naquela época, morar no centro simbolizava muito glamour, simbolizava muito conforto, muito luxo. Porém, na década seguinte, o centro foi perdendo seu charme, foi sendo um pouco abandonado, até por conta de tudo que estava acontecendo na cidade. Então, tudo estava se movendo ali mais pro lado da Paulista e depois lá para a parte da Marginal. Então, o centro começou a ser abandonado. E, principalmente no início dos anos 90, o Copan entrou em decadência, entrou realmente num estado deplorável. A degradação era tão grande que os elevadores não funcionavam, a parte externa estava se deteriorando, as paredes estavam desgastadas e chegou até um tempo em que o Copan virou um estilo de cortiço. Tudo começou a melhorar um pouco em 1986, quando a administração do edifício Copan passou a ser responsabilidade dos moradores. Então, antes a responsabilidade, que era de uma imobiliária, passou para as mãos dos próprios moradores. E aí eles começaram então a retomar, a dar mais vida para o edifício. Além disso, o que colaborou muito foram novos moradores, a entrada de novos moradores, principalmente de classe média a alta, que queriam um lugar com um custo-benefício bom, já que eles teriam um valor da metragem mais barato, mas estariam muito bem localizados. Inclusive, em 2012, o edifício Copan foi tombado como patrimônio da cidade. Bom, então, o que é o Copan hoje? Eu já falei um pouquinho, eu também mostrei pra vocês como está esse Copan, de fato, assim, totalmente diferente atualmente de como ele era originalmente, de como ele passou por essa decadência e do que ele é hoje. E agora eu vou contar pra vocês 6 curiosidades a respeito do Copan. A fim de economizar, a fim de evitar também transtornos, né, principalmente no bloco B, em que temos mais apartamentos, em que é muito mais populoso, as saídas dos elevadores do bloco B, elas não são em um andar só, elas ficam entre andares. O mesmo nível, ele te dá acesso a 2 andares. Então, quando você entra no elevador, você aperta, por exemplo, a opção do seu apartamento é no andar 14. Você aperta a opção 14 e 15. Então, quando você clica no 14 e 15, ele vai parar entre 2 andares, entre o 14 e entre o 15. E aí, para você chegar no seu andar, seja o 14, que é para baixo, seja o 15, que é para cima, você utiliza a rampa. Dessa forma, eles queriam, além de economizar, evitar muitas paradas, principalmente, como eu falei, no bloco B, que é o mais populoso. Outra curiosidade é que o Niemeyer não foi a primeira opção de arquiteto para este projeto. Eles chegaram a fazer algumas reuniões e algumas cotações com arquitetos americanos, mas por conta de alguns desentendimentos aí, eles optaram pelo escritório do Niemeyer. Então, Niemeyer e Carlos Lemos foram os responsáveis pela obra. Terceira curiosidade é que os Correios decidiram designar um CEP próprio para o Copan. É isso mesmo, o edifício localizado na Avenida Ipiranga, número 200, tem um CEP próprio. Por conta da variedade de tamanhos das unidades residenciais, o prédio possui uma diversidade de moradores muito grande, tanto em relação à idade, classe social, estilo de vida, tudo isso dentro de um mesmo edifício. Quinta curiosidade é que você pode visitar o rooftop, ou seja, você pode subir no edifício Copan para ver a cidade, principalmente ali região central. Atualmente as atividades estão suspensas desde o ano de 2020, se eu não me engano, desde março de 2020, mas quando as visitações estão abertas, elas têm 2 horários de visitação, um às 10h30 e um às 15h30, são gratuitas e ocorrem somente em dias de semana, ou seja, de segunda a sexta. Cada visitação dura em torno de 15 a 20 minutos e você consegue subir lá, né, ter essa oportunidade de subir, comparecendo uns 15, 20 minutos antes ali no bloco F. Eu recomendo chegar um pouco antes, mais antes do que 15 minutos, principalmente em épocas de férias ou em épocas que realmente eles estão fazendo uma divulgação muito grande do edifício, porque eles têm um número limitado de pessoas que podem subir, e se você tá na fila, mas de repente já deu esse número, você não sobe, principalmente por ser uma visitação gratuita. Eu vou deixar aqui embaixo também um link em que vocês conseguem ver todas as atrações que o térreo do edifício possui. Então, tem o Bar da Onça, tem algumas galerias famosas, tem salão de cabeleireiro, enfim, vou deixar um link aqui embaixo para que vocês possam ver quais são as atrações do térreo. E além disso, você pode se hospedar, como eu me hospedei. Então eu vou deixar aqui embaixo o link do Airbnb, caso vocês queiram
ir pra lá. Eu tenho um código de desconto, então é só vocês clicarem aqui. Lembrando que precisa ser uma nova conta, né? Você nunca pode ter se inscrito ou agendado em uma viagem pelo Airbnb. E eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais dessas curiosidades. Algumas informações também, caso você queira ler. Existe um livro chamado A História do Edifício Copan, que foi escrito inclusive pelo Carlos Lemos. É uma trilogia, mas eu vou falar principalmente do primeiro livro. O Carlos Lemos, uma curiosidade extra aí. O Carlos Lemos foi uma das minhas inspirações para o meu TCC na faculdade. Para quem não sabe, eu sou arquiteta urbanista e eu fiz um TCC mais voltado para restauração. E o Carlos Lemos, ele é um arquiteto formado no Mackenzie na década de 50, que foi também na década que ele entrou para o escritório do Oscar Niemeyer, e ele é um professor aposentado da FAU-USP, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E por que ele foi a minha inspiração? Porque ele atua com órgãos do governo que são voltados ao patrimônio cultural, ao patrimônio histórico. Então ele trabalha com o CONDEFAT, que é o Conselho Estadual de São Paulo, relacionado à defesa do patrimônio, o IPHAN, que é o Instituto do Partido... O IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, e o CONPRESP, que é o Conselho Municipal de São Paulo, voltado aí para a preservação do patrimônio. Então, se vocês quiserem, vou deixar o link também do livro para vocês darem uma olhadinha a mais aí, a visão do Carlos Lemos sobre a história desse edifício tão incrível, tão maravilhoso, tão importante aqui para a cidade de São Paulo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, que é muito importante para nossa divulgação. Um super beijo e até o próximo vídeo.